Nós cremos em Deus assim como eles. Mas por que sentimos a escuridão no espírito, incapazes de sentir a presença do Senhor? Parece que não podemos continuar apegados à Bíblia. Caso contrário, perderemos a chance de acolher o Senhor e comparecer ao banquete de casamento do Cordeiro. Vamos todos continuar a nos comunicar. E se alguém tiver uma pergunta, vamos buscar e explorar juntos. A sua comunhão, de fato, faz sentido e é tudo verdadeiro. Eu admito que nem tudo aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E que ela também contém palavras de várias pessoas, bem como palavras de Satanás. Esse fato não podemos negar. Mas também creio que a palavra e a obra de Deus estão registradas na Bíblia. Ouso dizer que isso também é um fato. Amém. Portanto, a nossa fé em Deus necessita se basear na Bíblia. Nós não podemos crer em nada e nem mesmo aceitar nada além da Amém. Bíblia. Será que vocês ousariam dizer que existem palavra e obra de Deus fora da Bíblia? Nós cremos que toda a palavra e toda a obra de Deus estão na Bíblia. Vocês se atrevem a negar esse ponto? Por favor, queiram comungar conosco. Bem argumentado. Vocês dizem que o que está registrado na Bíblia não é só palavra de Deus, mas inclui palavras de homens. E isso eu também admito. Mas pensamos que toda a palavra e a obra de Deus estão registradas na Bíblia. Não há palavra e obra de Deus fora as que estão na Bíblia. Amém. Portanto, a nossa fé em Deus deve se basear na Bíblia. Amém. Vocês acham isso errado? Muitos crentes dos círculos religiosos sentem que a palavra e a obra de Deus estão todas registradas na Bíblia. Então não existe palavra ou obra de Deus fora da Bíblia. Isso está de acordo com os fatos? Vocês ousam dizer que cada parte da obra executada por Jeová na era da lei está inteiramente registrada na Bíblia? Podem garantir que absolutamente tudo da palavra e da obra do Senhor Jesus na era da graça está inteiramente registrado na Bíblia? E qual será o resultado se essa visão não estiver de acordo com os fatos? Não faria com que as pessoas menosprezassem Deus, o delimitassem e blasfemassem contra Ele? Isso não é uma coisa que ofende o caráter de Deus? Nós todos devemos ter ciência de que a Bíblia foi compilada por diversas pessoas que serviam a Deus, muitos anos depois de Deus ter completado cada estágio de sua obra. Algum conteúdo pode ter sido perdido, é fato. Há algumas palavras de profetas que não estão registradas no Velho Testamento, mas estão compiladas em livros deuterocanônicos. E ainda, no Novo Testamento, não há muitas palavras do Senhor Jesus registradas nos 4 evangelhos, quando, na verdade, o Senhor Jesus pregou e obrou pelo menos 3 anos. As palavras que ele proferiu superam em muito o que a Bíblia registra. E esse é um fato que ninguém pode negar. Como diz a Bíblia, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem, João 21, 25. E também existem algumas cartas dos apóstolos que não estão registradas na Bíblia. Quando o Senhor Jesus retornar, ele ainda terá de proferir muito mais palavras e executar muito mais obras. Essas coisas poderiam estar registradas na Bíblia? A Bíblia somente registrou a profecia do retorno do Senhor Jesus. Não registrou a sua palavra e a sua obra depois do seu retorno. É como dizer que a palavra de Deus registrada na Bíblia é limitada. Isso mesmo. Essas palavras são apenas uma gota mínima no vasto oceano que é a vida de Deus. Apenas 1/milionésimo, 1/trilionésimo da vida de Deus. É verdade. Infelizmente, isso acontece. É mais comum do que pensamos. Muito bem explicado. A Bíblia diz claramente que se todas as palavras e obras do Senhor Jesus fossem escritas, nem o próprio mundo não poderia conter os livros. Mas alegamos que não há palavra de Deus fora da Bíblia. E isso não é uma mentira deslavada? Com certeza. O que está registrado na Bíblia é limitado demais. Sim, é mesmo. Devido a todos esses fatos,
Como as pessoas ainda podem dizer que a palavra e a obra de Deus estão todas registradas na Bíblia? Como podem dizer que não há palavra ou obra de Deus fora as que estão na Bíblia? Tais declarações são arbitrárias demais. Não está nada de acordo com os fatos. Muitos utilizam declarações assim para concluir que a Bíblia é a base da fé do homem em Deus. E essa conclusão não é exata. É correto que o homem confie na Bíblia como base para sua fé em Deus, mas apenas a Bíblia não é o suficiente. A coisa mais importante é andar no caminho da fé em Deus, baseada na obra do Espírito Santo. É assim que se alcança a aprovação de Deus. Se a Bíblia for a única base e não houver obra do Espírito Santo, o homem conseguirá entender a verdade na Bíblia? Conseguirá alcançar o entendimento de Deus? Se as pessoas não entendem a palavra de Deus e não têm esclarecimento do Espírito Santo, neste caso, eu pergunto, não fica fácil ser desviado? Esses problemas que estou apresentando são problemas reais. Se os crentes em Deus não tiverem a obra do Espírito Santo, nunca conseguirão obter a verdade e não terão o entendimento de Deus. Mesmo se os crentes lerem a Bíblia com frequência e escutarem sermões, ainda não conseguirão entender a verdade e nem entrar na realidade. Isso mostra que aquelas pessoas que creem em Deus sem a obra do Espírito Santo não conseguirão alcançar nada. Essa é a realidade da situação. Se crermos em Deus sem a obra do Espírito Santo, mesmo que lermos a Bíblia, não entenderemos nada. Glória ao Todo-Poderoso. Isso mesmo. Muitos pastores e professores teólogos usam a mente humana para explicar a Bíblia. E eles acabam tornando-se pessoas opositoras de Deus. São exatamente como os fariseus, que também eram familiarizados com a Bíblia e observavam algumas de suas regras, mas não tinham conhecimento algum de Deus. Pareciam devotos por fora, porém eles não tinham reverência alguma a Deus. Quando o Senhor Jesus apareceu, para realizar sua obra, eles até usaram a Bíblia para condená-lo e oporem-se a ele. E foram amaldiçoados por Deus como resultado. Que tipo de problema é esse? A fé do homem em Deus pode se basear só na Bíblia ou não? A lição amarga dos fariseus nos diz que basear a nossa fé em Deus apenas na Bíblia não é suficiente. E que a base mais importante é a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, não importa quantos anos a pessoa creia em Deus, ela não conseguirá obter a vida. Esse é um fato que ninguém pode negar. Isso mostra que a declaração "a fé em Deus deve ser baseada na Bíblia" e afastar-se da Bíblia não é crer em Deus. Expressa um ponto de vista que é totalmente incorreto, além de ser totalmente absurdo. A palavra de Deus na Bíblia afirma claramente: "Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito", diz Jeová dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Em Salmos 127:1 diz: "Se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Essas duas passagens são dizeres clássicos da Bíblia. Pode-se dizer que todos os crentes conhecem essas duas passagens da Escritura. A fé do homem pode se basear apenas na Bíblia ou não? A resposta deve ser clara. As bases principais para a crença em Deus são a obra do Espírito Santo e as palavras verdadeiras de Deus. É assim que se obtém a verdade e a vida. Muitas pessoas não conseguem compreender a Bíblia, sempre pensando que a vida eterna está na Bíblia e que simplesmente se apegar a ela lhe proporcionará tudo. Esta é uma visão extremamente absurda. O Senhor Jesus disse antes: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida." João, capítulo 5, versículos 39 e 40. "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João, capítulo 14, versículo 6. Os crentes deveriam saber, bem em seus corações, que Deus é o Senhor da criação. Deus está no comando de tudo. Ele domina tudo.
E é a fonte da vida de todas as coisas. Há sabedoria infinita e prodígio em Deus. A Bíblia é um mero registro histórico de sua obra. É apenas um testemunho dos 2 primeiros estágios de sua obra. A Bíblia é a Bíblia. E Deus é Deus. A Bíblia e Deus são 2 coisas diferentes e não podem ser comparadas. A Bíblia não pode representar Deus. E mais ainda, não pode salvar o homem em vez de Deus. Porque somente Deus é que tem o poder de salvar o homem. Se a Bíblia pudesse salvar o homem, por que os israelitas, que se apegaram firmemente à Bíblia, que acreditaram cegamente e a adoraram por milhares de anos, ainda precisaram que o Messias viesse e os salvassem? Se a Bíblia pudesse salvar o homem, por que os fariseus que continuavam defendendo a Bíblia ainda condenaram e se opuseram ao Senhor Jesus e se tornaram anticristos em inimizade a Deus? Isso é suficiente para mostrar a todos nós que a Bíblia não pode salvar o homem. A Bíblia é tão somente um mero testemunho de Deus. Se nos apegarmos somente à Bíblia, mas não obedecermos à obra de Deus, não poderemos receber a salvação de Deus. Já que cremos em Deus, devemos obedecer à obra de Deus e vivenciar e praticar a palavra de Deus para que possamos receber a obra do Espírito Santo e adquirir a verdade e a vida. Tem razão. É por isso que a Bíblia só pode servir como referência para a nossa fé em Deus e, portanto, não pode ser a nossa única base. A fé em Deus deveria ser baseada nas palavras reais e na obra do Espírito Santo. Esse é o princípio mais importante da nossa crença em Deus. Somos todos ignorantes demais se não pudermos enxergar esse conhecimento comum. Tratar a Bíblia como se ela fosse um ídolo ou usá-la para substituir o Senhor é puramente resistir a Deus e blasfemar contra Ele. Se crermos cegamente na Bíblia e a adorarmos, mas não pudermos magnificar e obedecer ao Senhor, então como seria possível sermos crentes verdadeiros? Que diferença teríamos com os fariseus hipócritas? Isso mostra que se crermos em Deus, mas não entendermos a verdade interna da Bíblia e a relação que existe entre a Bíblia e Deus, será fácil demais que nos desviemos do caminho verdadeiro e sejamos desencaminhados. Essa comunicação é muito prática. Somente Deus pode salvar o homem. Como a Bíblia poderia salvá-lo? Em nossa fé em Deus, deveríamos obedecer-lhe e magnificá-lo. Isso é o que Deus quer. Exato. Se apenas nos apegarmos à Bíblia e a usarmos para medir a obra de Deus, estaremos propensos a nos opor a Deus como os fariseus fizeram. É isso mesmo. Bem, vamos ler mais algumas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz, a Bíblia não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos 2 estágios anteriores da obra de Deus. E não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que documenta os 2 estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Eles não são registros históricos? Se você deseja ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje. Pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China,
Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de sua obra na terra. Continua a partir da obra da Era da Graça. A obra de hoje é um caminho que o homem nunca trilhou e que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na terra. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora e ainda não se tornou passado. Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Desta forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse a sua força vital. E perdê-la seria o mesmo que perder a sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus, e há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo. Mas assim que perdem a Bíblia, ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que a obra de Deus deve estar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se guardasse o sábado e a prática, de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio? Mas, em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele desafiou essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Vamos ler outra passagem. Vejam a tela. Eu poderia ler? Claro. Deus Todo-Poderoso diz, isso porque a Bíblia acompanhou vários milhares de anos da história humana. E todas as pessoas tratam-na como Deus, a ponto de, nos últimos dias, as pessoas substituírem Deus pela Bíblia. Isso é algo que Deus realmente odeia. Por isso, em seu tempo livre, ele teve de esclarecer a história particular e a origem da Bíblia. Senão, a Bíblia ainda poderia tomar o lugar de Deus no coração das pessoas e elas poderiam condenar e medir os atos de Deus com base nas palavras da Bíblia. A explicação de Deus para a essência, a construção e as falhas da Bíblia não é absolutamente para negar sua existência, nem a condena. Em vez disso, é para fornecer uma explicação razoável e apropriada para restaurar a imagem original da Bíblia e para corrigir os desentendimentos que as pessoas têm da Bíblia, de modo que todos tenham a visão correta a respeito dela. Não mais a adorem e não fiquem mais perdidas. As pessoas erroneamente tomam sua fé cega na Bíblia
como a crença e a adoração de Deus. E nem ousam encarar seu verdadeiro pano de fundo e seus pontos fracos. Se as pessoas não conseguem se desvencilhar das malhas da Bíblia, elas nunca serão capazes de chegar diante de Deus. Se querem ficar diante de Deus, elas primeiro devem esvaziar seu coração de tudo que possa substituí-lo. Desse modo, Deus ficará satisfeito. Embora Deus somente explique a Bíblia aqui, não se esqueça de que existem muitas outras coisas errôneas que as pessoas realmente adoram além da Bíblia. E que as únicas coisas que elas não adoram são as que verdadeiramente vêm de Deus. Deus apenas usa a Bíblia como exemplo para lembrar a todos de não tomar a senda errada e não ir a extremos novamente e cair em confusão quando acreditarem em Deus e aceitarem as suas palavras. Paremos por aqui. Sim, Deus Todo-Poderoso explicou a verdade interna da Bíblia com uma clareza imensa. Deus é o Senhor da criação, o Deus real e vivo. A Bíblia é só um livro de história que registra a obra de Deus do passado. Como seria possível ela ser comparada a Deus? A Bíblia apenas registra a obra e a palavra de Deus dos 2 primeiros estágios. Como a palavra e a obra de Deus nos últimos dias poderiam aparecer automaticamente na Bíblia. É incrível. Eu acreditei no Senhor por muitos anos, mas como não fui capaz de enxergar um problema simples assim? Na verdade, eu tratei a Bíblia e o Senhor como iguais, achando que a fé no Senhor deveria ser baseada na Bíblia. Mas agora eu consigo perceber que isso é absurdo demais. Agora eu consigo enxergar que minha fé em Deus era muito confusa. Se eu não tivesse ouvido as palavras de Deus Todo-Poderoso, acreditaria nele, mesmo sem entender a relação dele com a Bíblia. A palavra de Deus Todo-Poderoso é, de fato, toda a verdade. É verdade. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelaram a todos claramente que a Bíblia é só um testemunho de Deus e que ela é apenas um registro dos primeiros 2 estágios da obra de Deus. O valor e a preciosidade da Bíblia encontram-se nas palavras de Deus nos 2 primeiros estágios de sua obra, conforme está registrado. Isso permite à humanidade ver através da palavra de Deus na Bíblia e entender como ele criou todas as coisas, como criou a humanidade, como ele orientou a humanidade, como ele a resgatou, ajudando as pessoas a alcançarem algum entendimento de Deus. É devido aos registros na Bíblia que muitas pessoas se voltaram para Deus. Não só elas aceitaram que Deus criou todas as coisas, mas elas também têm fome da palavra de Deus e procuram por seus passos. Esses são todos os benefícios e a edificação que a Bíblia trouxe à humanidade, e é onde se encontra o valor da Bíblia. Entretanto, a obra de Deus está progredindo continuamente. O propósito de salvar a humanidade não é atingido após os primeiros 2 estágios da obra estarem completados. O plano de gestão de Deus é uma obra de 3 estágios. Se nos apegarmos só à Bíblia, mas não aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias fora da Bíblia, então isso seria uma perda tremenda. A obra de Deus de limpar, de salvar e de aperfeiçoar a humanidade é atingida principalmente através de sua obra de julgamento nos últimos dias. É por isso que todas as verdades expressadas por Deus nos últimos dias são tão importantes para a nossa purificação, para a nossa salvação e para entrarmos no reino dos céus. Porque o Senhor Jesus profetizou que quando retornasse, aqueles que o aceitassem poderiam comparecer ao banquete. O Senhor disse: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20.
Então, está claro que esse banquete de casamento significa que Deus conquistará e aperfeiçoará o homem verdadeiramente. E o homem será uma somente com Deus e nunca se separarão outra vez. Por isso, Deus Todo-Poderoso dos últimos dias expressa toda a verdade para limpar e salvar o homem. Aqueles que aceitam e obedecem após ouvirem a voz de Deus são as virgens sábias. Serão levados ao trono para celebrar o banquete de casamento do Cordeiro e desfrutam do abastecimento da água da vida que flui desde o trono de Deus. Através da experiência, do julgamento e da purificação de Deus nos últimos dias, eles escaparão dos laços do pecado para atingirem a mudança. E Deus os tornará vencedores. São as pessoas mais abençoadas e também as pessoas que receberão a vida eterna e entrarão no reino dos céus. Sim, se apenas nos apegarmos aos primeiros 2 estágios da obra de Deus na Bíblia e não aceitarmos a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, então viveremos apenas numa situação de pecar de dia e confessar à noite. Ainda podemos nos rebelar contra Deus, opormos-nos a Ele e não sermos compatíveis com Deus. Se nós nunca pudermos atingir a purificação e salvação, como nos qualificaremos para entrar no reino dos céus e receber a vida eterna? Isso não é verdade? Portanto, se nós crentes quisermos ser limpos e salvos para entrar no reino dos céus, devemos aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e nos desprender da Bíblia. Assim podemos receber a obra do Espírito Santo, entender e obter a verdade, nos livrar de nosso caráter corrupto e nos tornar pessoas de acordo com o coração de Deus. Podemos entrar no reino dos céus e obter a vida eterna. Pelo visto, aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias significa ser trazido diante do trono para participar do banquete de casamento do Cordeiro. Mas vejam só, que mistério. Sim. Se as pessoas basearem sua fé em Deus só na Bíblia e permanecerem presas às palavras da Bíblia e às regras religiosas, andando no mesmo lugar por ficarem apegadas aos 2 primeiros estágios da obra de Deus, isso facilitará com que sejam abandonadas e deixadas para trás pelo ritmo da obra de Deus. E então, elas perderão a chance de ser limpas, de ser salvas e também de ser aperfeiçoadas por Deus nos últimos dias. E isso as separa completamente da obra de salvação de Deus. Todos os seus esforços darão em nada e elas acabarão sendo eliminadas por Deus. Aos olhos de Deus, todas elas são pessoas que o traíram. São todos descrentes que pertencem aos iníquos. No fim, todas elas são como os fariseus de antigamente, que foram amaldiçoados e punidos por Deus por serem teimosos e se apegarem ao Velho Testamento e se oporem ao Senhor Jesus e condená-lo. Como disse o Senhor Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Evidentemente, esse será o resultado para os que se apegam à Bíblia e se recusam a aceitar a obra de Deus nos últimos dias. Nós pensávamos que enquanto basearmos nossa fé em Deus na Bíblia e continuarmos firmes nela, seremos levados para o reino dos céus quando o Senhor retornar. Acontece que essa visão está errada. Errada mesmo. Vamos dar outra olhada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, vejam a tela. Deus Todo-Poderoso diz, Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida. E a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus. Pois é
um fantoche e prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história jamais conseguirão ganhar vida, nem serão capazes de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo que elas têm é água turva, que ficou estagnada por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles não abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno. Então, como podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter tudo do jeito que está, optando por não fazer nada, e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Mas você senta e espera a destruição passivamente, persistindo na sua tolice sem nada fazer. Como pode assim ser considerado alguém que segue as pegadas do Cordeiro? Como pode demonstrar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como podem elas lhe conduzir para buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos são letras que só podem dar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua. Não palavras de sabedoria capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem lhe conduzir à perfeição. Será que esta discordância não leva você a refletir? Não lhe permite ela compreender os mistérios contidos no interior? Você seria capaz de levar a si mesmo para o céu, ao encontro de Deus? Sem a vinda de Deus, você pode providenciar sozinho sua entrada no céu para desfrutar da felicidade familiar com Ele? Você ainda está sonhando? Então eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está trabalhando agora, para quem está realizando o trabalho de salvar o homem nos últimos dias. Se você não o fizer, nunca alcançará a verdade e nunca ganhará vida. Vamos parar por aqui. Eu entendo as coisas melhor ainda agora, quando ouvi as palavras de Deus Todo-Poderoso e também na sua comunhão. Os crentes podem se afastar da Bíblia, mas nunca podem se afastar de Deus. Porque afastar-se de Deus é definhar, é morrer. Esses anos todos, eu me sujeitei aos enganos de pastores, sempre me apegando à Bíblia e me recusando a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu caí na escuridão, incapaz de sentir a presença do Senhor, incapaz de receber a luz enquanto lia a Bíblia. Meu espírito ficava cada vez mais obscurecido e eu não conseguia evitar de pecar e de me opor a Deus. As reuniões eram só para cumprir as regras e me engajar em cerimônias religiosas e no final não guardávamos os mandamentos de Deus. Desde que eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso online, eu comecei a entender alguma verdade. Houve mais e mais regozijo em meu espírito. E mais uma vez obtive a obra do Espírito Santo. Minha fé e meu amor também aumentaram. Algumas das dificuldades e problemas que eu tinha com minha fé também se resolveram. Não pude deixar de pensar nos dias em que o Senhor Jesus trabalhou. Quem seguia o Senhor Jesus se afastou do Velho Testamento, mas obtiveram a obra do Espírito Santo, recebendo a redenção do Senhor Jesus. Por outro lado, os fariseus que se apegaram ao Velho Testamento e o usaram para condenar e se opor ao Senhor Jesus
Acharam que ser leal à Bíblia era igual a ser leal a Deus e nunca esperariam que essa lealdade deles à Bíblia não receberia a aprovação de Deus. E que, em vez disso, por terem crucificado o Senhor Jesus, eles seriam amaldiçoados. E mais, eles seriam punidos por Deus. É verdade. Os pastores de hoje são iguais aos fariseus. Interpretam a Bíblia literalmente e totalmente fora de contexto para condenarem e para se oporem a Deus Todo-Poderoso, espalhando mentiras com o intuito de nos enganar e dizendo que acreditar em Deus é acreditar na Bíblia, que ir além da Bíblia é uma grande heresia e que afastar-se da Bíblia é trair o Senhor, impedindo-nos de procurar e também de examinar o caminho verdadeiro. Isso não é separar-se de Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, e não é contender com Ele? Nós, crentes em Deus, devemos tratar a Bíblia corretamente. Devemos nos libertar da escravidão e do controle dos fariseus religiosos e acompanhar a obra dos últimos dias de Deus, para que possamos receber o caminho da vida eterna que Deus concede ao homem e obter a verdade e a vida, atingir a obediência a Deus e também conhecer Deus e nos qualificar para receber a promessa e a bênção de Deus. Amém. Amém. Isso mesmo. Há anos somos enganados e controlados por teorias teológicas ilusórias dos pastores, pensando que crer em Deus era crer na Bíblia e que o afastamento dela significasse não crer em Deus. Por isso, continuamos negando e recusando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Não era à toa que não sentimos a obra do Espírito Santo, apesar de lermos a Bíblia todos os dias, e continuávamos com um espírito mais e mais sombrio. Acontece que estávamos desconectados da obra de Deus nos últimos dias, e tínhamos rompido nossa relação com Deus. Não éramos regados, perdendo a provisão da água da vida de Deus. Agora eu entendo que a Bíblia é apenas um registro da obra de Deus do passado. A Bíblia não pode representar Deus, nem pode substituí-lo para realizar a obra de salvação. Devemos entender que crer em Deus não é crer na Bíblia. Temos que aceitar depressa a obra de Deus dos últimos dias, senão seremos abandonados e eliminados totalmente pela obra de Deus. Sim. Então só poderemos lamentar e ranger os dentes na escuridão. Isso mesmo. Apenas Deus é a fonte da vida do homem. Podemos nos separar da Bíblia, mas se nos separarmos de Deus e da obra de Deus, perderemos a provisão da vida de Deus. E então, como nosso espírito não ficará sombrio e definhado? Nós devemos aceitar a obra de Deus dos últimos dias. Isso mesmo. Já que cremos em Deus, devemos seguir de perto os passos do Cordeiro para que recebamos a aprovação de Deus. Isso. Apesar de a Bíblia não representar Deus e nem substituir a obra de Deus, as pessoas não estão acreditando em Deus há milhares de anos, de acordo com a Bíblia. Na minha opinião, contanto que nos apeguemos à Bíblia, seremos todos levados para o reino dos céus, mesmo que não aceitemos a obra de Deus Todo-Poderoso. Amém. A diaconisa Hong está certa. Desde que nos mantenhamos todos firmes na Bíblia, creio que o Senhor retornado não nos abandonaria. Amém. Eu estou muito perplexo. A verdade está sendo colocada com muitíssima clareza. Como vocês ainda podem se agarrar à Bíblia? Sim. A Bíblia é maior ou Deus é maior? Vocês acham que a Bíblia é que pode salvá-los? Ou que é Deus quem pode? Vocês acreditam na Bíblia? Ou acreditam em Deus? Como é que ainda não podem entender isso? Diácono Choi, qual é o seu problema? Sim, por favor, pense bem a respeito. O fracasso dos fariseus não é uma lição que vale a pena absorver? Eles se apegaram ao Velho Testamento e se recusaram a aceitar a obra do Senhor Jesus. Não foram todos punidos por Deus? Vocês ainda querem fazer o papel dos fariseus? Isso mesmo. Porque Deus é o Senhor da Bíblia. A Bíblia é um mero registro dos primeiros estágios da obra de Deus. E ainda assim, nós tratamos a Bíblia e Deus como iguais. Pensar que a Bíblia poderia representar Deus seria claramente blasfemar contra ele. Por sorte, hoje eu tive a oportunidade de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. E percebi que, já que cremos em Deus, devemos magnificá-lo. Nós devemos obedecer fielmente à obra de Deus
E, do mesmo modo, devemos também aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, para que possamos adquirir a verdade e a vida. Amém. Caso contrário, ainda ficaríamos sujeitos aos enganos de pastores crendo cegamente na Bíblia e adorando-a. Nem mesmo perceberíamos que estávamos condenando e nos opondo a Deus. Sim. Então temos que dar graças a Deus, porque foi Deus Todo-Poderoso quem realmente nos salvou. Amém. Como foi maravilhoso. Graças a Deus mesmo. A comunhão de hoje está sendo incrível. É isso mesmo. A comunhão deles é esclarecedora, satisfatória e realmente traz livramento. É mesmo.